olhem antes de matar, idealmente não matem, mas percebam que aquele bichinho que está à vossa frente pode ser extremamente importante para o nosso ecossistema, para o nosso bem-estar, e ele preferia claramente não nos ter encontrado, portanto podemos simplesmente ignorá-lo ou pô-lo lá fora quando eles entram em nossa casa. De Verde em Quando, o podcast do projeto Criar Bosques da Quercus. Este episódio tem o apoio de Merece, reciclar cartões e revelar histórias de sustentabilidade em merece.pt, e da Aveleda, criar vinhos e cultivar um futuro sustentável em aveleda.com. E neste mês de maio, o podcast De Verde em Quando vai dar foco a polinizadores e a biodiversidade. Até porque dia 20 de maio é o dia da abelha e dia 22 é o dia da biodiversidade. Juntamos isto tudo e dá uma ótima receita. Hoje a nossa convidada é Sónia Ferreira, que vamos ter o prazer de conhecer, mas eu vou começar este podcast com uma provocação, Sónia, que é a seguinte: não sei o que é, mas mata que é bicho. Reconheces? Ui, vamos começar por aí. Reconheces esta frase? Reconheço, e esse é. Eu ainda, acho que estamos a começar pelo fim ou pelo início, não sei. É o início. Porque vamos. São ciclos e ciclos, e voltamos sempre aí. E a parte mais importante, por muita ciência que se faça, e eu sou investigadora, portanto eu dedico grande parte do meu tempo a fazer investigação, enquanto não quebrarmos o desconhecimento que temos dos insetos, e essa distância tão grande, e enquanto o normal for mata que é bicho, e pontualmente as pessoas depois de matar até espreitam o que é, mas normalmente a primeira reação é mata que é bicho. Esse é para mim um dos grandes desafios. No fundo é mudar mentalidades. É Não é mudar, tentar mudar mentalidades. mas é mais do que isso, porque também é aquilo que nós chamamos um banhinho de humildade. Por muita ciência extraordinária que façamos, se não conseguimos explicar aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, porque é que aquela abelha é importante, porque é que aquela mosca tem um papel tão importante nas nossas vidas, não temos que. Nem toda a gente tem que gostar de uma mosca, mas. E as moscas a é um importância grupo. que ela tem. As moscas são um grupo extraordinário, nesse sentido. Há muitas moscas muito bonitas e isso acontece muitas vezes. Mostramos fotografias e as pessoas, que bichinho tão bonito. No momento que nós explicamos é uma mosca, é giríssimo porque muda o semblante, a conotação que as moscas têm e a incompreensão daquilo que é o seu papel, é sem dúvida um excelente ponto de partida. Mata que a bicha é algo que dói. A mim dói ouvir e dói ver. Muito bem. Sónia Ferreira, tu és investigadora, já disseste, mas queremos conhecer-te um bocadinho, portanto, desde a tua infância. Portanto, tu és nortenha, assumidamente, aqui frequentas a zona de... Agora estás, não é? És de Vila Conde, Maia, mais ou menos isso. Tu própria explicarás. Ora bem, nascida no Porto, no Hospital de Paranhos, e criada na Maia durante muitos anos, cerca de 30 anos que vivi na Maia. Hoje em dia mudei-me um bocadinho, moro em Vila de Conde, mais perto do local de trabalho, mas efetivamente aquilo que é a minha área de conforto é esta zona cá do norte. Pelo meio, já houve muitas viagens, já houve... há trabalho de campo em Portugal e no estrangeiro. Houve um período que me afastei precisamente por causa da minha investigação, e estive a estudar fora. Mas... Já agora em que país? Estive no Reino Unido, em Liverpool, onde estive a trabalhar num grupo que trabalhava especificamente com libelas e biodiversidade de libelas.
Muito bem. Portanto, mas este despertar para a natureza, ou estávamos há pouco a conversar que quando tu vivias na Maia, cresceste na Maia, que, portanto, a tua passagem para a escola era essencialmente natureza, mundo rural. Hoje em dia, o mesmo local está urbanizado. Uma das ameaças dos polinizadores, mas já lá vamos. Portanto, este despertar para aquilo que tu fazes hoje em dia, ocorreu quando e porquê? Não tenho um momento em que, que É que tenha essa sentiste? percepção. Ok. Agora, sei que todos os domingos, de manhã, e aí eu, a minha irmã e o meu pai íamos passear com o cão e entrávamos pelas bolsas e víamos cogumelos. Lembro-me, desde essa altura, lembro-me do cheiro da raposa, de aprender o que era o cheiro da raposa, de ver um ou outro bichinho, uma outra planta mais estranha, dependendo da estação do ano. O caminho para a escola primária nós andávamos a pé, andávamos sozinhos, ou havia um grupo de crianças e íamos todos para a escola. Contentes. Era quase 1 quilómetro, fazíamos aquele percurso a pé e passava precisamente por zonas de bolsas, andávamos a saltitar nas pedras, o que muito nos divertia, e portanto esta proximidade é só natural para mim. O que não é natural é depois ter vindo a viver na cidade, que tem as suas vantagens, indiscutivelmente, mas que é muito diferente. Ok. Portanto, nós gostávamos de chamar aqui a importância dos polinizadores. O nome polinizadores, as pessoas percebem que polinizam, mas falta muito saber sobre isto. Em que é que são importantes os insetos polinizadores? Porque há outros seres que também polinizam, mas vamos aqui focarmos hoje nos insetos. Porquê é que trazemos isto aqui à baila? Porquê é que é tão importante? Os polinizadores são extremamente importantes, e já lá vamos porquê falar de insetos quando falamos de polinizadores, porque grande parte da vida e da qualidade de vida que nós temos, e especialmente na nossa alimentação, advém da existência de polinizadores e deles, todos os dias, fazerem aquele trabalho invisível, que é o transporte do pólen entre flores e permitir a fecundação, a formação de fruto, que nos dá origem a imensos produtos hortícolas e que garante a reprodução das plantas, e portanto a nossa dieta depende numa parte muito, muito grande da atividade dos polinizadores e da eficiência dos polinizadores. Por exemplo, a fruta feia, aquela fruta torta, vem precisamente de uma polinização insuficiente. O fruto maior, o fruto bonito que todos nós, que nos atrai tanto, que aprecia e que tem um valor maior de mercado e que, portanto, inclusivamente tem importância económica, vem precisamente de uma polinização eficiente. E esse serviço é um serviço ecossistémico, são das palavras esquisitas que nós utilizamos agora, há 10 anos quase que não falávamos disto, há 20 anos menos ainda, é algo que já existe há muito tempo, ou seja, o serviço em si não é novo, a percepção de que esse serviço está em causa e do impacto que isso tem do ponto de vista económico e depois, obviamente, no nosso dia-a-dia, naquilo que temos em casa, isso sim é recente. Eu vou já aproveitar aqui e vou falar um bocadinho das ameaças, que existem muitas, e uma delas é, então, se os agricultores adquirem mais valor económico da fruta, legumes ou artículos que vendem, porque é que eles utilizam inseticidas, que é uma das ameaças à população de insetos polinizadores? Começo logo. Há aqui uma série de desafios e muito dos problemas que encaramos hoje com os polinizadores passam por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, falta de conhecimento, falta de quem são, falta do que é que precisam, falta do que é que os ameaça, de qual é aquele momento crítico em que o polinizador não tem alimento, não é? Porque nós dependemos deles para as nossas culturas, mas as nossas culturas têm uma janela temporal de floração limitada e os polinizadores depois têm que sobreviver o resto do ano, e portanto tudo isso depende muito do conhecimento. A noção de que havia um decréscimo, todas estas coisas são relativamente recentes. E se formos um bocadinho mais atrás, o conceito de conservação da natureza vem dos anos 80. O conceito de diminuição de insetos, assim, a primeira grande, quase escandalosa Informação. notícia, Exato. é um artigo de 2016, 2017. Em que nos mostra
que, neste caso, foi um trabalho realizado na Alemanha, que tinha um seguimento já de 27 anos com um determinado tipo de armadilhas, uma coisa super padronizada, e eles aperceberam que tinham um decréscimo de 75% na biomassa dos insetos. Ou seja, o que eu costumo explicar é que primeiro desaparece o número de indivíduos e só depois é que desaparecem as espécies. Nós falamos muitas vezes em espécies ameaçadas, espécies que estão a desaparecer, mas antes da espécie desaparecer são os efetivos populacionais. Claro. E aquilo que nos promove a polinização não é um quantidade. ou um outro indivíduo. É uma diversidade muito grande de polinizadores, mas tem que ter populações numerosas, porque as flores são numerosas e porque os frutos que nós queremos recolher também são muito numerosos. E, portanto, estamos a falar aqui de uma questão populacional. E todos estes conceitos são relativamente recentes. Em 2016 surge o relatório do IPBES, que faz um alerta europeu para esta muito séria ameaça. De repente, acordamos todos para algo que já por si só já ia bem no adro, ou seja, a ameaça e o decréscimo já está acentuado nos poucos sítios onde havia dados, e de repente surge uma necessidade muito grande de conhecermos os polinizadores, perceber as suas ameaças, para tentarmos travar este problema que vai impactar diretamente as nossas vidas. Muito bem, então vamos conhecer, nós já voltamos outra vez às ameaças e às outras, e ainda ao que podemos fazer para alterar esse cenário, mas agora vamos conhecer estes insetos polinizadores. Tu ias fazer um enquadramento entre os polinizadores e os insetos polinizadores, ou podemos explicar aqui esta diferença? Quando nós falamos em polinizadores, falamos essencialmente em insetos. Porquê? Porque a maior parte da diversidade do mundo são insetos. E, portanto, não é de estranhar que, havendo tantas espécies e tantos indivíduos de insetos, que uma grande parte deles desempenhem esta função de polinização. A outra coisa é porque é que qualquer organismo, seja um réptil, seja um morcego, seja uma mosca, seja uma abelha, seja uma borboleta, são polinizadores. O que é ser polinizador? É transportar o pólen entre flores. E porquê é que eles fazem isso? Não é porque acordam de manhã e têm um dever cívico de o fazer. É porque se precisam de alimentar, e as flores, na sua coevolução, desenvolveu a produção de pólen, que é extremamente rico em proteína, e néctar, que é extremamente rico em açúcares, para os atrair, e arranjam maneira, por adaptações diversas, e temos muitos casos de coevolução de plantas com determinadas espécies de insetos, de que nesta visita de alimentação, não só o inseto consegue o seu alimento, como transporta o pólen e vai, ao visitar a próxima flor para se alimentar, dá boleia ao pólen e, portanto, promove a polinização e assegura a fecundação, formação de fruto, semente e por aí adiante. Quais são os grandes grupos, não é? Mas dá assim 3 ou 4 exemplos dos mais conhecidos. São imensos. Imediatamente toda a gente pensa nas abelhas e muitas vezes pensamos na abelha de mel. Porquê? Porque é mais presente no nosso dia-a-dia, e eu costumo de brincar que não há criança nenhuma que chegue ao primeiro ano de vida sem ter tido um baby grow, um brinquedo que seja a abelha. As abelhas estão muito, muito próximas, produzem mel, é docinho, mas também repara, há sempre um desenho animado que tem uma abelha, não é? Cria-se uma certa simpatia. Já no nosso tempo havia a abelha maia. Isso sem dúvida não faz a diferença. Portanto, as abelhas têm uma proximidade muito grande e, portanto, é normal que quando se pensa em polinizadores nos venha imediatamente a imagem da abelha e da abelha do mel. Por exemplo, só em Portugal nós temos mais de 700 espécies, quase 750 espécies de abelhas. A abelha de mel é uma. Certo. E, portanto, todas as outras espécies têm um papel fundamental. A acrescentar a isto, temos mais de 2.000 espécies de borboletas, a maior parte delas noturna, e temos um desafio muito grande no conhecimento. Nós sabemos, acho que qualquer pessoa que se dedica um bocadinho a olhar para um jardim vai ver uma borboleta a visitar as flores. As borboletas noturnas têm o desafio, porque andam à noite e, portanto, temos mais dificuldade em observar a sua atividade, que plantas é que visitam e qual o seu verdadeiro papel como polinizador. No entanto, tem vindo a acumular evidência nos últimos anos de que cada vez mais e mais se documenta as espécies noturnas também como importantes polinizadores. Deixa-me dizer-te que eu tive o privilégio de entrevistar um grupo de Vila Real,
que faz esse trabalho muito bem, portanto aproveito para fazer aqui a publicidade, voluntários que se interessam por esses temas. Depois nós temos essa possibilidade de falar um bocadinho, não sei se é TAGIs, se é sons noturnas, sons diurnas, depois esclarecerás melhor, portanto é algo que todos nós podemos ajudar, no fundo, a identificar e monitorizar, portanto, a presença destes insetos, mas depois falaremos mais à frente. Sim, isso é algo que também está a arrancar e muito bem no nosso país nos últimos anos. Há aqui uma série de ações concertadas a convidar precisamente os cidadãos a Então, participar. borboletas noturnas, Borboletas noturnas, abelhas, 700 diurnas, espécies. abelhas, e já vamos quase nas 3.000 espécies. Uma quantidade muito elevada de escaravelhos, ainda que tenhamos muito menos conhecimento sobre o papel dos escaravelhos como polinizadores. Temos as moscas, as mal amadas moscas, até porque muitas delas são tão parecidas, mas tão parecidas com as abelhas, que as pessoas não se apercebem que não estão a ver abelhas. E diverte-me imenso quando vamos fazer apresentações de polinizadores. Quer dizer, depois quem ouvir isto, depois já vou matar aqui um bocadinho o fator surpresa. Tenho mosaicos de fotografias, todos eles de moscas, e costumo perguntar... Quais são as moscas, quais são as abelhas? Aqui, que polinizadores é que ok. temos? E muitas vezes acontece que não se apercebem, são abelhas. E há todo um choque, voltando a falar do choque do que é das moscas e do Mata que é bicho. mata que é bicho, as pessoas ficam muito decepcionadas quando descobrem que aquela abelha afinal é uma mosca. E não, continua a ter o papel tão importante, ou até mais importante, dependendo das espécies que estamos a falar de plantas. Aquelas moscas, há vários grupos de moscas que polinizam. Há um grupo por excelência que se parecem abelhas e que visitam muitas flores, que nós chamamos comumente as moscas das flores. E depois conseguimos encontrar gafanhotos, conseguimos encontrar as libelas. As libelas são muito pouco prováveis. Okay. Ou seja, porquê? Porque elas são predadoras. Elas não se alimentam da flor. Diretamente da flor. Portanto, é pouco provável. Podemos as encontrar nas flores, mas muitas vezes a caçar os polinizadores. Ou seja, isso pode acontecer. Não quer dizer, eu costumo dizer, nós temos imensa dificuldade de dizer que um lobo é ou não um polinizador. Ora bem, um polinizador é quem leva o pólen transporta e que o leva a boa paragem, portanto, a uma flor da mesma espécie e que que resulta na fecundação. Eu não acredito que o lobo seja um polinizador eficiente. O que não quer dizer que ele não possa, em determinados momentos, atuar como um polinizador. Dos predadores, portanto, as libelas é pouco provável, se bem que às vezes surgem menções a elas, mas, por exemplo, há algumas aranhas que se especializaram a viver nas flores, com umas cores que mimetizam a flor e, portanto, passa completamente despercebido para os polinizadores que vão lá, e o facto dela viver ali e estar a percorrer, neste caso é uma flor composta, geralmente, eu acredito que também possam ter um papel como polinizadores, ou seja, identificados estão mais de 2.000 em Portugal, eu acredito, e estamos a acumular evidência que são muitos mais. Muito claro que há uns muitíssimo mais eficientes do que outros. Não costumamos falar de aves, mas temos aves que polinizam, ou seja, e está documentado a visitação de flores por aves na Europa, que não é tão evidente como os beija-flores ou colibris, não é? Colibris, sim. Era o nome que me estava a falhar, dependendo do continente, é beija-flor ou colibri. Mas temos várias aves que contribuem para a polinização e também a investigação está a acumular informação sobre isso. Mas, por exemplo, temos um caso que eu acho delicioso. Na Ilha da Madeira, nós temos uma sardanisca, um lagarto pequenino, que é responsável pela polinização, inclusivamente de plantas endémicas da Madeira.
E, portanto, não temos que ir para os trópicos para Encontrar casos assim. casos de vertebrados a serem polinizadores. Só para terminar esta senda dos polinizadores e o vento, pronto, que também funciona como agente de polinização. Sim, sim. O vento e a água, ou seja, para as Yeah. plantas aquáticas pode ser a água que faz precisamente Nunca sei a o lição veículo. toda, já estou a brincar. Ok, vamos então partir agora um bocadinho para as ameaças. É uma coisa que nós gostamos menos, mas pronto, 2016 tivemos este grande alerta. E o que é que nós consideramos são as grandes ameaças a estas populações? As ameaças aos polinizadores é algo concertado. É o somatório de muitas ameaças, umas mais pequeninas do que as outras, mas é o somatório Claro, o de conjunto. que tem levado a problemas mais sérios. A degradação de habitat, uso de agroquímicos, a destruição, ou seja, total substituição de habitat, remoção, e está necessariamente relacionado, a remoção de locais de abrigo, a remoção de algo que seja necessário para completar o seu ciclo de vida. Por exemplo, as borboletas precisam, a maior parte das espécies são específicas de determinadas espécies de plantas. E, portanto, se nós, mesmo que tenhamos um jardim muito bonito e diverso, a ausência de determinadas plantas vai impedir que elas consigam completar o seu ciclo de vida. Há todo um acumular de causas, mas muito à volta Da ação do homem? da ação do homem, sempre. E depois, em alguns casos mais extremos, temos a excessiva simplificação dos habitats, ou seja, agricultura intensiva, em que Claro. até precisamos deles numa determinada altura, quando está em floração, mas não há abrigos, não há alimento no resto do ano e, portanto, não é possível ter polinizadores. Depois temos translocação de polinizadores para estes locais e, ao levarmos animais de um sítio para o outro, também levamos tudo o que lhe está associado, nomeadamente doenças. Isso já Tem acontecido, vindo a deixa-me ficar acrescentar, eu conheço apicultores que parte do ano deslocam os seus apiários para, neste caso, para os amendoais intensivos que foram, entretanto, plantados no Alentejo, durante esse momento da flor, e depois regressam outra vez, portanto, à sua base. Portanto, estão todas mais ou menos relacionadas realmente com a falta de biodiversidade, a utilização dos tais agroquímicos, são os produtos fitofarmacêuticos, quer inseticida, quer herbicida, a matar um bocadinho aquilo que é o alimento delas. Temos também poluição, não é? Temos a falta de habitat, a nível de espaço em si, e penso que faltará algum mais. Secas, fogos, não é? Isso tudo vai contribuir um bocadinho para o decréscimo. E predadores, podemos considerar ou não? Ou se estivéssemos em equilíbrio, isso não era Se problemático? estivermos num sistema complexo biodiverso, os predadores são facilmente absorvidos, ou seja, mesmo que haja um Há um momento, equilíbrio, não é? é exatamente o que se passa com as pragas. Mesmo que haja um surto, a existência de predadores, de outros predadores, permite reequilibrar o sistema. Quando temos sistemas agroflorestais ou simplesmente agrícolas, em que está tão simplificado, a ausência de outros organismos não permite a regulação do ecossistema. E isto pode passar por coisas, ou seja, a utilização de agroquímicos, a eliminação de insetos de uma forma geral, eliminam os morcegos, os guardiões da noite, e as aves, os guardiões do dia. E isso significa que quando há um surto de uma determinada praga ou de uma determinada de uma espécie que causa ali um problema, não há forma do ecossistema reagir. Recuperar, exato. E temos os nossos ecossistemas muito isolados, ou seja, não há uma continuidade. Nós deveríamos ter uma rede Corredores natural, verdes, não é? corredores azuis. que albergam essas populações que ficariam encantadas de encontrar pragas. Ou seja, as populações... Claro, comida. É comida, portanto, e daria-se o reequilíbrio natural muito rapidamente, com a simplificação que temos vindo a observar, é muito complicado. E nos primeiros anos da intensificação, isto não acontece porque as populações ainda não atingiram números elevados, ou seja, quando nós criamos um campo intensivo no primeiro e segundo ano, não há problemas.
No primeiro ano há a primeira multiplicação, a segunda multiplicação, a partir dos anos seguintes é que nós vamos ter aquilo que pode causar prejuízos sérios a explodir em termos populacionais, ou seja, em números muito elevados. Estás a falar de pragas, certo? Estou a falar de pragas, mas podemos falar da abelha asiática. Pronto, Ou que é seja, outro problema também aqui. que gosta não é? muito de comer abelhas, que não come só abelhas, ou seja, as abelhas, lá está, o que é que nós normalmente, nós, população humana, detectamos e nos apercebemos com facilidade? Aquilo que nos está à porta e que nos mexe naquilo que são os nossos bens. E como as abelhas do mel são cultivadas, são cuidadas, o impacto que a abelha Vespa asiática tem nas abelhas do mel foi desde logo identificado, quantificado. No entanto, a Vespa asiática não come só abelhas e surgem agora os trabalhos a documentar que têm um vasto leque. Agora lá está. É um bocadinho como os abelharucos. Porquê é que os abelharucos comem abelhas? Porque há abelhas todo o ano. Deixa-me dizer, os abelharucos são um pássaro espetacular, super colorido, não é? Que conseguimos ver mais no sul de Portugal. Sim. Portanto, fica aqui a Ou em dica zonas para- mais mediterrâneas, que conseguimos também encontrar na zona do Douro. E é uma espécie de ave que se alimenta de insetos. O nome vem de se alimentar de abelhas, mas eles adoram outros insetos. Então, se forem maiores, mas lá está, aqueles insetos que eles encontram todo o ano são as abelhas. E nós apercebemos do impacto da Vespa asiática nas abelhas, porque tem um impacto económico direto, indiscutível. Mas é muito mais difícil, como não conhecemos as outras abelhas, não se conhecemos os efeitivos populacionais, é muito mais difícil detectar o impacto na vida das outras selvagem. espécies. Muito bem. Sónia, eu vi que tu és uma interessada em taxonomia também. Nós temos uma rubrica no podcast de vez em quando que é Mostra que Sabes. Portanto, vais vamos ver o que é que tu percebes aqui dos desafios que vamos lançar. A classe inseta é a classe maior do reino animal. Quantas ordens existem nesta classe? Já falaste de algumas, portanto, as moscas pertencem à Diptera, não é? Isto para ter uma linguagem aqui. Portanto, quantas existem? Tens que simplificar, não podes dizer que existe uma subclasse, uma não sei, não pode ser assim. Tens de ser... Simplificando, existem algumas dezenas. A sério? Existem algumas dezenas de ordens. Ou seja, ainda que nós pensemos rapidamente do escaravelho, da abelha, da vespa. A ver se me lembro, Cleópatra, a Ondata, Onodata, que é das libelinhas. Odonata. Odonata. São nomes estranhos. É normal, é latim. Portanto, dezenas. Algumas dezenas de ordens. Okay. Se formos às famílias, que são os subgrupos abaixo, então ainda mais, não é? Pronto, os mais conhecidos, que eu me lembro, não é? Dos caravelhos, das joaninhas, das borboletas e traças, das moscas, a das libelinhas. Formigas, abelhas e vespas. É a mesma? Que é a mesma, precisamente. Okay. Se chama? Himenóptera. Himenóptera, ok. Que têm as asas com hime. E depois temos os percevejos. Os percevejos, eles têm alguns nomes diferentes, que são os hemiptera. Pois, e temos uma, que já agora só a nível de curiosidade, o nome efêmera, de onde vem? Vem exatamente, eu tenho a ideia que ser efêmero, ou não sei se foi o nome que deu origem à borboleta, ou se foi a borboleta que deu origem ao nome, não é? Efêmera, significa que dura umas horinhas ali no seu estado adulto, certo? Exatamente. As efêmeras são uma ordem separada. Ok. Têm uma larva aquática, e essa larva pode, ou seja, o ciclo de vida pode ter efetivamente duração de alguns meses, em casos de montanha, de sítios muito frios, em que o período favorável ao desenvolvimento é muito curtinho no ano, pode inclusivamente durar mais do que um ano. A parte, ou seja, o momento em que a larva sai da água e se transforma no adulto, pode durar só um dia. E a maior parte das espécies desse grupo tem assim uma vida adulta extremamente efêmera, são extremamente frágeis e portanto têm ali algumas horas para encontrar o seu par, acasalar, colocar os ovos. Isso é que é pressão, afinal. E, sim, muito pressionadas. Ok, segunda pergunta deste desafio. A joaninha é a imagem da agricultura biológica, mas porquê? Porque é predador.
Apesar de ter aquele ar todo muito inocente e muito sensível, é um feroz predador e assegura a diminuição dos efetivos populacionais dos pulgões que podem causar prejuízos sérios na agricultura. Pronto, mas É um guardião. pronto, eu tem aquele ar inofensivo, já viste como culturalmente a Joaninha é bem recebida, portanto, isto é uma coisa que nós temos de trabalhar. Ok, pronto, eu já tinha aqui uma que era qual a maior ameaça, mas não podemos considerar uma maior ameaça, no fundo, a não ser o homem, mas no fundo é um conjunto de ameaças à população destes polinizadores. Ora bem, então que percentagem de plantas podemos dizer que dependem do trabalho destes insetos polinizadores? Um número, uma percentagem. Eu posso dizer, não preciso dizer, pois não, um intervalo, pois não. Acho que não. As percentagens mudam muito se estamos a falar da dieta, ou seja, se das plantas que produzimos para a nossa alimentação São ou das essas. plantas a nível. São essas. As plantas da alimentação eu creio que são 30 a 40%. Então não são. Só... Então é outra percentagem, não é? É. É os 75 a 80%. Correto. Eu, por acaso, depende um bocadinho de que grupo que estamos a falar. Porque, por exemplo, na nossa alimentação, nós utilizamos imensos cereais. E, portanto, há uma parte complementar e nós não nos alimentamos assim de tantas espécies quanto isso. Comparado com as espécies de plantas que existem no mundo. Até porque estas estatísticas são feitas não em determinadas partes do mundo e não onde a população se alimenta efetivamente de plantas silvestres. Ou seja, estamos a falar de plantas cultivadas e daí haver uma discrepância grande no número, que à primeira reação é uma coisa estranha, mas tem a ver com as proporções do que é produzido. Em que é que nós podemos, ou em que é que a arte pode ajudar a trabalhar estas questões? Penso que tu já trabalhaste estes temas, não foi, Sónia? Um bocadinho, e eu acho que há que ser criativo e há que abordar diferentes faixas da população sempre com base nos seus interesses. Um dos desafios muito giros que fizemos em 2020, quando lançamos os Polinizadores de Portugal, foi pedir a alunos de uma escola profissional para eliminarem, nas obras de arte, podiam escolher uma obra de arte, e eliminarem aqueles elementos que só existiriam pela ação dos polinizadores. E, portanto, pegaram numa série de quadros que tinham diversos elementos, seja do Magritte e a maçã verde, e foram apagadas esses elementos. Em alguns casos, tínhamos a obra de arte com um bocadinho branco, noutros casos, todas aquelas naturezas mortas, as taças de frutas, quase na totalidade vazias, e até as obras de arte seriam muito diferentes num planeta sem polinizadores. Agora partimos, obviamente, para o tema de que o que é que nós podemos fazer e, entretanto, o que é que tem vindo a ser feito para podermos mudar um bocadinho, travar este decréscimo. É algo recente, este boom da sociedade interessada nos insetos polinizadores. O que é que tu achas que despertou? Tivemos aqui uma série de ações diferentes. Tivemos os alertas, os artigos e os relatórios internacionais a falar desta problemática. Tivemos uma ação concertada nessa fase em que surgem os relatórios e os artigos. Nós em Portugal havia várias pessoas a trabalhar com insetos, mas não especificamente em polinização ou não de uma forma concertada. E sentiu-se aqui uma necessidade de articular e de criar um fórum comum, e esse fórum foi criado em 2021 e tem 4 aninhos absolutamente extraordinários no que conseguiu realizar. No início achávamos que éramos poucos e uma das primeiras coisas que descobrimos é que não somos poucos, não estávamos organizados, não é? Porque assim que se começou a criar o apelo, o apelo de inscrevam-se se estão interessados, surgiram várias dezenas de investigadores em diferentes instituições, em ONGs, a versar nesta problemática que efetivamente começava a criar, a ter alguma atenção pública.
Surge também num período... Deixa-me só acrescentar algo que eu já, entretanto, ouvi em conversas informais, que é quase toda a gente já se apercebeu, é que eu de antes fazia uma viagem em Lisboa, no verão, obviamente, de Lisboa a Algarve, e o meu para-brisas estava cheio de insetos. Hoje em dia faço a viagem e não se vê. É engraçado que esta frase é muito ouvida, portanto, eu penso que todas as pessoas já se aperceberam disto, não é? Sim. E, portanto, desculpa interromper-te, mas... E é super curioso que, se viajarmos no interior de Portugal, o carro volta a ficar cheio de insetos. Desafio quem fizer turismo um bocadinho mais para o interior, olhem para o vosso carro e vejam a diferença das grandes cidades. É brutal a diferença. Portanto, nós vamos apercebendo isto de várias maneiras. Há aqui uma série de ferramentas que, com a internet, com a fotografia digital, com os nossos telemóveis, eu continuo a dizer que uma das maiores revoluções da entomologia, e eu já trabalho há mais de 20 anos em entomologia, foi a fotografia digital. A facilidade que nós agora conseguimos fotografar coisas muito pequeninas, neste caso os insetos, e ampliar, é brutal. Isso muda a maneira como fazemos investigação, mas a partir do momento que toda a gente tem um telemóvel com macro e toda a gente tem a capacidade de tirar fotografias, o passo seguinte é utilizar as plataformas de ciência cidadã, sites na internet em que podemos criar uma conta, podemos fazer o upload de uma fotografia, colocar lá uma fotografia e dizermos nós o que é que aquilo é, ou esperar que alguém que conheça diga o que é que aquilo é. E há uma série de ferramentas neste momento disponíveis que eram impensáveis há alguns anos e, portanto, tudo isto tem vindo a ajudar. Em 2020, naquela loucura que foi o Covid, surge, já estávamos a celebrar o dia da abelha, e surgiu-nos o Covid, e por conversas travessas ao telefone, porque já estávamos fechados em casa, nós não podíamos festejar e celebrar o dia da abelha. Achávamos nós, mas isso também durou uma conversa de telefone, porque nos apercebemos que podíamos fazer um projeto na plataforma e podíamos apelar, em vez de fazer uma palestra em Vila Nova de Gaia, que era o plano inicial, fizemos um projeto a nível nacional com as ilhas e criou-se, a partir de estarmos todos fechados em casa, criou-se o Polinizadores de Portugal, com montanhas com mais de 50 parceiros na altura, que ajudaram a divulgar. A plataforma existe e dá para fazer registros de tudo e mais alguma coisa de organismos. Daí a fases seguintes, depois começamos então, todas estas pessoas que trabalhavam com polinizadores começaram-se a articular, formou-se o Polinet, que é um grupo, é acima de tudo um fórum em que nos conhecemos, em que temos acesso à informação e que está organizada e liderada e muito bem pelos colegas, pela Sílvia Castro e o João Loureiro, da Universidade de Coimbra. Tem parceiros em todo o país e temos... A Quercus também é parceira desde o primeiro... Desde o primeiro momento, sim. Porque na altura era presidente da associação e lembro-me perfeitamente do início da Rede Polinet e, portanto, assisti ao nascimento. Não sabia, era essa história que estava por trás. Portanto, o Covid, no fundo, veio fomentar aqui esta necessidade. Eu acho que foram muitas coisas que aconteceram todas ao mesmo tempo. Okay. E essas ferramentas que inicialmente foram quase experimentadas, a plataforma dos polinizadores de Portugal ainda existe, neste momento está optimizada. Neste momento temos a interação na mesma plataforma, ou seja, a pessoa que tirar a fotografia, a versão mais básica é eu tiro uma fotografia, coloco na plataforma e estou a contribuir para os polinizadores de Portugal, se for no caso um inseto polinizador, mas se a pessoa quiser fazer um bocadinho mais e associar, indicar lá qual é a espécie de planta em que esse inseto estava, neste momento já temos um projeto de ciência cidadã sobre as interações a recolher informação extraordinária em todo o país sobre os nossos polinizadores. E a quantidade de informação que nós temos neste momento sobre distribuição, que tipo de interações, de interligação, à altura do ano, quando é que os adultos surgem, quando é que os adultos deixam de surgir. Ok, portanto a Rede Polinet, portanto, acaba por congregar uma série de instituições. Eu vi assim por alto, desde universidades, desde ONGs, municípios, até investigadores individuais. E portanto também lá para casa dê uma vistinha de olhos e também pode ver o que é que está a passar, que iniciativas existem. Agora vamos voltar a um outro momento, porque é assim, isto passa o tempo muito rápido.
Ok, nós então o que é que poderemos fazer? Ultimamente tem-se promovido muito as bombas de sementes para criar aqui aquelas plantas anuais que são atrativas para os polinizadores. Também se tem promovido a plantação de espécies com cariz mais polinizador, mas há uma moda que surgiu que é os hotéis de insetos. E agora toda a gente está a fazer hotéis de insetos, mas estavas a falar comigo aqui há pouco, numa outra altura, a falar que o conceito está ligeiramente a mudar e eu acho que seria interessante lá para casa perceber que estamos a passar de hotéis para cabanas, não é? Ou deveríamos. Sim, ou seja, ainda que geralmente na população humana, eu acho que depois de Covid, acho que até mesmo os humanos começaram a gostar mais da ideia de cabana do que de Alojamento hotel. local. Do alojamento local, algo mais pequenino, algo com mais espaço vital, e algo menos propenso a atrair doenças, a ir a predadores. Ou seja, estamos a passar de um conceito de hotel. Os hotéis de insetos, as estruturas para promover os polinizadores não conseguem promover todas as espécies. Há espécies que têm requisitos ecológicos muito mais exigentes, mas há algumas espécies que nós conseguimos efetivamente dar-lhes ali uma ajuda e criar um bocadinho. Deixa-me só falar de uma história extraordinária que me fizeste lembrar, que é da borboleta azul do Alvão. Eu só vou dizer que existe isto e depois vou desafiar as pessoas lá em casa a procurarem borboleta azul do Alvão, porque tu falaste de espécies que são propriamente um bocadinho mais exigentes no seu ciclo e é muito fascinante esta história, não vou revelar mais, espero que lá em casa procurem porque é mesmo extraordinária. Sim, um hotel de insetos para a borboleta do Alvão é muito complicado mesmo. Existe. Acho que deve ser tipo a versão mais extrema da dificuldade. Mas temos efetivamente uma série de estruturas, sejam cavidades, cavidades na madeira, cavidades na pedra, porque depois as espécies têm requisitos diferentes. Claro. Mas é muito interessante. É muito mais interessante ter estas estruturas espalhadas no nosso jardim, no nosso parque, no espaço ou no nosso campo agrícola, no espaço em que estamos a trabalhar, do que ter uma estrutura em que agrega. Numa fase inicial, efetivamente atrai os polinizadores, mas depois há uns passarinhos que aprendem, há umas lagartixas que aprendem e passamos a ter um restaurante, começamos a promover uma outra tipo de biodiversidade. Que também é importante, mas não é bem o objetivo quando o objetivo era efetivamente trabalhar os polinizadores e, portanto, separar um bocadinho e tentar espalhar estruturas mais pequeninas e mais espalhadas de maneira que cada um tenha o seu espaço e que tenha espaço, nós também gostamos de algum espaço da nossa casa para o vizinho e, portanto, é percebê-los precisamente como inquilinos também, da mesma maneira que nós entendemos os humanos. Não é Ok, assim tão diferente. então agora vamos para outro desafio que é o pedígrafo. Vou-te fazer aqui milhões de perguntas para perceber até que ponto tu és ecológico ou não. Desloco-me preferencialmente por... Moro numa zona muito Já rural. vem a justificação. Já vem a justificação, vem preferencialmente por carro e por questões profissionais bastante também de avião. E portanto nesse campo não É grande não tua são bom pegada, exemplo. pois. Não são um bom exemplo. Consumo alimentos produzidos localmente? Sim, sempre que possível. Esse é o outro lado. Moro numa zona rural e, portanto, tenho o privilégio de, muitas vezes, nas mercearias perto de casa, consumir produtos que eles produzem. Muito bem. O meu duche demora? É pouco. Ok. Pouquinho. Ok. 3 minutinhos, 4. Compro roupa de mês a mês? Ai, não. Muito mais. Meio ano. De longe a longe, quando tem mesmo que ser. É das coisas que Então, adoro. pronto, compensas aqui as viagens de avião, não? Adoro comprar livros e perder tempo a encontrar livros. Odeio profundamente ir às compras de roupa. Ok. Desde sempre. Eu, por acaso, já dei por mim a dizer, eu prefiro ir a uma loja de bricolagem, isto é verdade, Também. do que realmente do que ir a... Eu, por acaso, Também. já dei por mim a pensar. O que uso descartável? Talvez seja bom sinal. Esta foi muito difícil. Olha, por acaso, até... Talvez seja bom sinal não me lembrar de nada. O que uso descartável. Talvez os copinhos de café às vezes no trabalho. Ok.
Pronto. Tirando as tuas viagens de avião, mas por questões profissionais, e enquanto não há alternativa, temos que depois tentar ver como é que se compensa isso. Ora bem, estamos a chegar ao fim deste podcast, de vez em quando. Estamos agora a chegar ao fim, mas temos que perguntar, portanto, ao longo da tua vida pessoal e profissional, gostávamos de conhecer aquela que foi a tua maior inspiração. Ui, ahm, Se é que há uma maior inspiração. há uma pessoa que fez um ponto de viragem, no bom sentido, efetivamente no bom sentido. Ou seja, há montes de influências, de montes de sítios, de montes de pessoas que conheci, o que faz sentido quando se trabalha com insetos, porque são tantos. A, a pessoa, porque é uma pessoa mais próxima, é uma pessoa real. Uma Claro. coisa é o David Attenborough e os documentários que nós vemos na televisão e que na minha infância fizeram muita diferença, porque assim às caminhadas vinhamos para casa e víamos Era antes do almoço, não antes é? do almoço, que ainda hoje se vê. Mas quando estava no secundário da Maia, já tinha sido construído o Fórum da Maia, isto já foi há muitos anos. Tivemos uma sessão em que as turmas todas da escola foram para o Fórum da Maia e tivemos a visita do professor Jorge Paiva, que eu não fazia a mínima ideia quem era, como é óbvio. E numa altura que a fotografia digital não era. Não Não era. existia. E eu lembro-me desta pessoa inacreditavelmente apaixonada, real, porque era a pessoa estava à minha frente, não era alguém que via na televisão. A pessoa estava à minha frente, inacreditavelmente apaixonada, a mostrar-me fotografias de cores. E lembro-me que a palestra era sobre cor e diversidade. E do que ele fazia, e das viagens que fazia, e das florestas, e como havia árvores por descrever. Espécies. Havia espécies para descrever, isso haverá sempre. Mas uma coisa é haver uma mosquinha que ninguém descreveu, outra coisa é ver árvores com metros e metros de altura que ninguém descreveu, e que ele descreveu umas quantas na altura e depois, e creio que inclusivamente até alguma mais recentemente. Lembro-me que teve um impacto muito grande. E ficou assim uma paixão e ficou assim um bocadinho arrumadinho. Foi muito giro em 2021, quando viajei para São Tomé, e fui ao Jardim Botânico. E de repente, no Jardim Botânico, na casa principal, tem uma parede com uma série de nomes de botânicos de renome, importantes para o estudo da flora de São Tomé, e tinha o nome do professor Jorge Paiva. E tinha a data do ano em que eu nasci. Aquela pessoa que eu tinha visto e que tanta gente inspirou e que ainda hoje nos brinda com coisas absolutamente extraordinárias, tinha o nome dele reconhecido num jardim botânico, numa ilha razoavelmente remota, já no ano em que eu tinha nascido. E eu não sou exatamente nova nesta fase. E isso marcou-me muito. Muito bem. Também fica a nossa homenagem ao professor Jorge Paiva. Será difícil trazê-lo aqui ao podcast, foi uma das pessoas pensadas, mas com a sua carinhosidade, calculo que já seja difícil. Eu e muitos colegas da área florestal e da Quercus prestamos-lhe homenagem, inclusivamente ali na Mata da Margraça, ainda bem que foi criada também o espaço. Quem quiser visitar aquela área protegida está também dedicado ao trabalho que ele teve, e as pessoas devem ser homenageadas enquanto ainda estão vivas, e é sempre bom, inspirador ouvir isto de pessoas que entrevistamos. Tem passado aqui assim algumas pessoas muito interessantes, e pronto, fica também da nossa parte essa homenagem ao professor Jorge Paiva. Ok. E então, o que é que nós vamos fazer um apelo lá para casa? Portanto, agora há imensas formas nós podemos ajudar, não é? Portanto, basicamente é pesquisar um bocadinho nesta rede Polinet, todos aqueles podem participar. Alguma nota final, alguma frase para ver se mudamos a isso? Voltaria ao Mata que é bicho. Exato, está de forma boa também. O mínimo dos mínimos que eu vos peço é, por favor, olhem antes de matar. Olhem antes de matar. Idealmente não matem, mas percebam que aquele bichinho que está à vossa frente pode ser extremamente importante para o nosso ecossistema, para o nosso bem-estar, e ele preferia claramente não nos ter encontrado, portanto podemos simplesmente ignorá-lo ou pô-lo lá fora quando eles entram em nossa casa.
era muito importante perdermos este hábito e conhecermos um bocadinho melhor os nossos vizinhos. Sónia, muito obrigada por Obrigada, teres eu. participado Obrigada pelo convite. e toda esta informação. Há sempre algo por dizer, mas acho que o mais importante ficou. Obrigada.